Vamos lá, pessoal, exercício aqui de centro de massa. Ele diz o seguinte, ó, calcule o centro de massa do objeto esquematizado na figura abaixo e marque onde ele está, desprezando aí a massa que essa grade tem. Então a gente vai encontrar ele, calcular ele e colocar aqui nessa grade aonde que ele está, tá? Então o centro de massa, ele quando tem várias massas juntos, nesse caso quatro massas, eu vou ter que achar o ponto no eixo x e o ponto no eixo y. Mas aqui não tem eixo x e y. Bem, a gente vai criar então o eixo x e o eixo y. Esse aqui pode ser o eixo x, começando aqui no zero, e no mesmo zero a gente pode ter aqui o eixo y. Pronto, temos o x, temos o y, marcando as posições em x 1, 2, 3 e 4, as em y 1, 2, 3 e 4, certo? Beleza. E agora, para calcular o x do centro de massa, e por que tem que achar o x e o y? Bem, porque ele é um ponto no plano cartesiano. Então tem que ter a posição em x e a posição em y para a gente encontrar ele ali no plano cartesiano. Tá? Então o x do centro de massa vai ser a massa 1 vezes o x1 mais a massa 2 vezes o x2 mais a massa 3 vezes o x3. E como temos 4 massas aqui, mais a massa 4 vezes o x4. Isso daqui dividido pela soma das massas, m1 mais m2 mais m3 mais m4. É como se fosse uma média das massas, onde cada massa tem um peso, né? Diferente. Então, o y do centro de massa vai ser a mesma coisa, só que em vez de multiplicar pelo x, vamos multiplicar pelos respectivos y. Então, m1 vezes y1 mais m2 vezes y2 mais m3 vezes o y3. E aqui, como tem 4 massas, m4 vezes o y4, opa, coloquei 2, vezes y4, dividido pela mesma coisa, m1 mais m2 mais m3 mais m4, certo? Pela soma das massas. Então, antes de mais nada, vamos olhar para o gráfico aqui, para essa grade, né, para esse plano cartesiano, e ver onde estão as massas e quais são seus respectivos x e y. Bem, vamos começar pela massa 1. Qual que é a massa 1? Bem, eu que vou definir, tá? Mas eu vou colocar como se fosse essa daqui de baixo. Tá? Então, a massa 1 vale 2 kg. A massa, qual que é o x da massa 1? Em x ele está na posição 1, então ele vale 1. Qual que é o y da massa 1? Em y ele está na posição 0, então aqui vai ser 0, certo? Vamos para a massa 2. A massa 2 eu vou definir como se fosse a que está aqui em cima. Ó. Então ela é 1 kg. O x2 é 2, porque aqui em x está na posição 2. E o y2 é a posição da massa 2 em y, é 1, como está aqui. Massa 3, mesma coisa. M3 é igual a 2 kg, a massinha que está lá em cima. O x da massa 3 é 1 e o y da massa 3 é 3, certo? E a massa 4, vou colocar aqui, M4 é igual a 4 kg. O x da massa 4, o x4 é 3, e o y da massa 4, o y4 vale 4, só olhando o gráfico ali, tá? Bem, eu coloquei todos os dados aqui embaixo, então vamos calcular agora, né? O, o x da massa, o x do centro de massa vai ser a massa 1, que é 2 kg, então eu coloquei os dados aqui no canto, todos, para ficar mais fácil, vezes, vou deixar só kg, né? Não preciso deixar o kg não, só o 2. Massa 2 vezes o x1, que é 1, mais massa 2, que é 1 kg, vezes o x2, que é 2. Então, eu estou fazendo um por vez. Massa 1 vezes x1, massa 2 vezes x2, massa 3 é 2 kg vezes o x3, que é 1, está aqui embaixo, mais a massa 4, que é 4 kg, vezes o x4, que é 3. Tudo isso dividido pela soma das massas. 2 mais 1 mais 2 mais 4. Então, em cima ali, então o x do centro de massa
vai ser, baixar um pouquinho de novo. 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2 também, e 2 vezes 1 dá 2 de novo. Mais 4 vezes 3 dá 12. Embaixo temos 2 mais 1, 3, mais 2, 5, mais 4, 9. Então temos aqui 9. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 12, 18. Então o x do centro de massa vai ser 18 sobre 9, vai ser igual a 2. O que isso significa? Tá? Que o centro de massa vai ter o seu x na posição 2. Vamos achar o y para descobrir exatamente aonde ele está. Então, vamos lá, baixei demais. Aqui. O y do centro de massa vai ser a massa 1, que é 2, vezes o y1, que é 0, está tudo ali em cima, mais a massa 1, que é 1 kg, vezes o y1, o y2, que é 1, mais a massa 3, que é 2, vezes o y3, que é 3, mais a massa 4, que é 4, vezes o y4, que é 4 também, dividido por... Mesma coisa, soma das massas, as massas não mudam, aqui vai dar 9 de novo. Então aqui, 2 vezes 0, baixar um pouquinho, vai dar 0. Então o y do centro de massa vai ser 0, mais 1 vezes 1 dá 1, mais 2 vezes 3 dá 6, mais 4 vezes 4 dá 16. Tudo isso daqui dividido por 9. Bem, 1 mais 6 dá 7, e 7 mais 16 vai dar 23, dividido por 9. Ou seja, temos aqui então que a posição do centro de massa em x é 2 e do y é 23 sobre 9, que não vai dar um número inteiro, tá? Isso aqui vai dar entre 2 e 3. Porque se fosse 18 por 9, daria 2. Se fosse 27 por 9, daria 3. Então isso aqui é entre 2 e 3, muito próximo do meio entre eles mesmo, tá? Então o centro de massa vai ter o seu ponto como sendo 2 em x e 23 sobre 9 em y. Olhando lá em cima, que ele pediu para marcar aqui, né? A gente tem o 2 em x nessa retinha aqui e mais ou menos entre o 2 e o 3 nessa retinha aqui em y. Então temos o centro de massa desse sistema com 4 corpos localizado mais ou menos nessa região aqui. Tá? Vou desenhar uma bolinha aqui e marcar como CM, centro de massa.